Após 3 anos, nossos repórteres voltam à Copecicla para saber como foi a recuperação após trágico incêndio que destruiu todo o galpão da cooperativa. É muito triste para mim voltar aqui, tá vendo ele vazio de novo por vândalos, né? Que vieram aqui, colocaram fogo e não pensaram nas famílias que sobrevivem desse material reciclável. As imagens na edição de hoje do Minas Brasil Notícias, que também vai mostrar a história de sucesso da Campo, que é destaque mundial com trabalhos para o homem do campo. Servidores efetivados pela Lei 100 em Minas ficarão nos cargos até o fim deste ano. Conselho do Ministério Público aprova cota para negros em concurso. Adolescente de 17 anos é apreendido com drogas no bairro Vista Alegre. Polícia Militar se reúne com comerciantes para discutir onda de assaltos ao comércio local. Vereador fala sobre falta de cirurgião cardiovascular em hemodiálise do município. E Secretaria de Saúde sinaliza solução do problema e ainda anuncia a entrega de novas unidades de saúde para a comunidade. Na segunda reportagem da série SOS Reviver, veja como é o dia a dia dos residentes e o relato de quem já viveu no mundo do vício e hoje ajuda na recuperação de dependentes. E ainda, Governo de Minas busca parcerias no exterior para enfrentar o desperdício de água do estado. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A gente começa a edição de hoje com uma novidade. Depois do Paraná, agora foi a vez da Bahia tomar uma decisão que abre precedente para outras regiões do país. O Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu como legal uma resolução do Ministério Público baiano que reservou 30% das vagas para negros em um concurso para promotores de justiça. Embora a decisão não seja vinculante, ou seja, não é aplicável automaticamente a todos os estados da União, ela abre um precedente para que outras unidades do Ministério Público decidam incluir cotas em seus editais de concurso. O certame aberto no ano passado prevê que 30% das vagas sejam reservadas para negros. A segunda fase do concurso, com a aplicação da regra, acontecerá no próximo sábado. A Bahia é o segundo estado a prever cotas raciais em concursos para promotores. O Ministério Público do Estado do Paraná já reserva 10% das vagas para negro. E os cerca de 59 mil servidores efetivados pelo Estado que foram atingidos pela Lei 100, que teriam que ser demitidos em 1º de abril, ganharam sobrevida e ficarão no cargo até pelo menos o dia 31 de dezembro deste ano, sendo contemplados pelo regime do INSS. A lei foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, cerca de 59 mil servidores deveriam ser dispensados automaticamente a partir do início de abril. Com a designação, eles serão mantidos no cargo até dezembro, enquanto outras soluções para o impasse são elaboradas. Segundo o deputado Rogério Correia, o governo também vai nomear ainda em março 15 mil servidores da área já aprovados em concurso público, muitos dentre os designados. Ainda assim, o governo espera a decisão do STF sobre a prorrogação do prazo para a dispensa dos servidores, que pode sair até a semana que vem. E os deputados do PP, Lázaro Botelho e Sandes Júnior, foram afastados da CPI da Petrobras. Eles tiveram os nomes citados na lista de 34 congressistas com o pedido de abertura de inquérito encaminhado ao Supremo Tribunal Federal por envolvimento na Operação Lava Jato. A decisão foi tomada pela bancada do partido e anunciada pelo líder Eduardo da Fonte, após diversos partidos rejeitarem a presença dos parlamentares na comissão. No lugar de Botelho e Júnior, a bancada do PP indicou os deputados Beto Rosado e Covatti Filho, cujo pai, Wilson Covatti, também está na lista. O PP é o partido com o maior número de políticos envolvidos no caso, seguido do PMDB e do PT. E no nosso quadro Histórias de Sucesso, você confere hoje a trajetória de uma empresa que leva o desenvolvimento ao campo. O
Grupo Campo foi fundado em 1978 com o objetivo de desenvolver o potencial agrícola da região do Cerrado brasileiro. Em seus mais de 30 anos de atividade, tem sido uma das empresas responsáveis pelo crescimento da agricultura no Cerrado do Brasil e parte da América Latina e África. Em Paracatu, a história da Campo começou em 1994, com um centro de tecnologia instalado na região do Mundo Novo. Nessa época, a empresa tinha apenas 5 funcionários. Numa unidade que a Campo teve anteriormente, chamava-se Biotech. Então lá era uma unidade de biotecnologia e junto com a unidade de biotecnologia nós implantamos então um laboratório de análise de solo. Esse foi o princípio da nossa história aqui em Paracatu como Centro de Tecnologia Agrícola e Ambiental. Em 1994 nós montamos então um laboratório embasado no que tinha a melhor tecnologia à época. Nós utilizamos naquele laboratório. Então nós fomos o primeiro laboratório no país a utilizar uma tecnologia que chama espectrometria de plasma, que é utilizada para fazer análise de metais, semimetais. É uma tecnologia muito avançada quando se busca qualidade em serviços analíticos nessa área. Então, 94 foi o início dos trabalhos, 95 nós praticamente trabalhamos o ano desenvolvendo metodologias, fazendo ajustes, trabalhamos muita época em parceria com o pessoal da Universidade Federal de Brasília, a UNB. Então, a UNB nos deu um suporte muito grande na época em termos de conhecimento, de consultorias. Então, final de 96, 97, já estávamos no mercado, então, atendendo produtores da região, fazendo análise de solo e, posteriormente, análise de fertilizantes. Em 1998, nós já tínhamos um outro horizonte, a empresa já tinha, e o laboratório já tinha crescido de forma suficiente a ter dificuldades com a logística de recebimento de amostras. Até aquela data, as amostras eram recebidas em um escritório aqui na cidade e todos os dias levávamos essas amostras para o campo, então lá para o Biotech, a 70 quilômetros da cidade, onde os resultados, as análises eram feitas, os resultados eram trazidos para a cidade e aí encaminhados aos clientes. Isso começou a gerar problema, com a quantidade de amostras que foi aumentando, então nós tivemos que buscar uma alternativa que era via para a cidade. Nós começamos a unidade em 1994 com 5 funcionários, então, eram poucas pessoas trabalhando dedicado àquilo ali, e viemos então em 98 para a cidade, trabalhando dentro de uma unidade que a Copervap tinha aqui na cidade. A Copervap tinha o antigo laticínios da Copervap, era implantado ali no centro, onde funciona a Copervap atualmente. Na época nós fizemos uma parceria então com a cooperativa, reformamos aquela unidade e o que originalmente era o nosso plano era ficar 2 anos ali, acabamos ficando 5 anos. Com o crescimento da demanda, surgiu a necessidade de uma sede própria, mais aparelhada. Foi aí que, em 2004, a empresa iniciou uma nova fase. Nos laboratórios, o investimento em tecnologia foi pesado. São cerca de 900 análises realizadas, seguindo padrões internacionais de qualidade. É o maior laboratório do segmento no estado e o único no país capaz de analisar todos os tipos de fertilizantes utilizados no mercado. Mas mesmo com tanto sucesso, ainda há muito por fazer. Hoje nós temos 913 parâmetros de serviços. Nós fazemos hoje aqui 913 análises, vamos chamar assim. Parâmetros dos mais diversos, desde a área agrícola, passando pela área ambiental. A área ambiental nós fazemos análise de água, de efluentes, de ruído, de particulado, ou seja, de poeira. Fazemos uma série de análises que, somadas, então nós temos aí algo em torno de 913 parâmetros. 60% dos quais hoje são homologados pelo 17.025. Os demais não são, ou porque não são parâmetros que são homologáveis, vamos chamar assim, são parâmetros que às vezes não tem padrão definido ainda para homologação, ou são parâmetros muito novos que foram incorporados recentemente no nosso escopo de trabalho, que estão sendo preparados para a nova homologação, que deverá vir o ano que vem. Esse ano já está preparando para a homologação de outros parâmetros do ano que vem. Isso é um processo crescente, ano a ano, o sistema passa por revisão, por melhorias, novos parâmetros são adicionados. Hoje nós atuamos em estados praticamente na região do Cerrado, a gente trabalha em estados de Minas, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Maranhão, alguma coisa do Piauí, Tocantins, atendendo todos os segmentos, agrícola, ambiental, fertilizantes, nós trabalhamos forte no segmento de fertilizantes,
Temos certificações, além da 17.025 que eu comentei, nós somos certificados pelo Ministério da Agricultura para análise de fertilizantes. Nós temos hoje, então, nós temos o único laboratório no país com homologação 17.025 para todos os parâmetros de fertilizantes registrados pelo MAPA. Então, hoje nós temos condições, isso foi recente, há um mês atrás nós tivemos essa homologação. Então, nós temos hoje o prazer de falar isso. Nós somos o único laboratório no país que fazemos todos os parâmetros de fertilizantes homologados pelo 17.025 e, dessa forma, aceitos pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura. Nas instalações, há equipamentos capazes de analisar a composição química do solo e, assim, oferecer meios precisos de correção. Há ainda um setor especializado na análise de fertilizantes e até mesmo das folhas das plantas. Tudo para garantir que o produtor seja assistido desde o preparo da terra até a colheita. Nós participamos de diversos programas de proficiência, programas de qualidade na área de análise de folhas, análise de solos. Então, nós participamos de programas de análise de solos que são coordenados pelo Instituto Agronômico de Campinas, pela Universidade Federal de Viçosa, pela Exalc. Então, são entidades que cuidam de fazer a gestão de qualidade, de monitorar a qualidade dessas análises. O nosso escopo de trabalho hoje é um escopo que abrange desde a área agrícola, passando pela área de meio ambiente, e nós estamos agora, esse ano, com o nosso próximo desafio, é implantar um laboratório de bromatologia. Bromatologia é a área que cuida de alimentos, análise de alimentos voltado para alimentação animal, então alimentos para uso animal. Esse laboratório está em fase de implantação, nós devemos estar com esse laboratório pronto, na expectativa até o final desse semestre, estaremos já podendo prestar esse tipo de serviço. E não só a qualidade recebeu atenção por aqui, a sustentabilidade também tem um papel de peso. Todos os resíduos das análises são neutralizados nesse aparelho e até mesmo a água é reutilizada. Assim, a empresa, que começou com apenas 5 funcionários, hoje tem 60, que vão desde técnicos a doutores. O compromisso deles é com a excelência e a meta é fazer da Campo uma referência em seu segmento. Mais uma história de sucesso, que é a cara de Paracatu. E você verá no nosso próximo bloco: adolescente de 17 anos é apreendido com drogas no bairro Vista Alegre. Polícia Militar se reúne com comerciantes para discutir ondas de assalto ao comércio local. E ainda, após 3 anos, nossos repórteres voltam à Copercicla para saber como foi a recuperação após trágico incêndio. Nós voltamos já. Comunicado Kim Ross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kim Ross têm sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kim Ross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para Kim Ross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kim Ross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kim Ross Paracatu, mineração responsável. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro.
Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias, o drama de quem não tem seu direito respeitado, os problemas de seu bairro, flagrantes, a cobrança por soluções, os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. Um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido ontem à noite suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O flagrante foi registrado pela Polícia Militar do bairro Vista Alegre. Com o adolescente foram apreendidos um tablete de maconha, um papelote de cocaína e 6 pedras de crack, além de dinheiro e um aparelho celular. Uma ocorrência que envolve aí um traficante menor de idade, 17 anos, que é muito usual aí utilizar esse menor para essa prática de crime. Esse crime aconteceu aí no Projeto 21, na Rua 12, onde que uma equipe da Polícia Militar, ao passar nas proximidades, percebeu esse indivíduo saindo da residência em atitude suspeita. Ao ser abordado, já de imediato foi localizado droga com ele, aparelho de celular também, que ele não informou a procedência, e dando continuidade ali, os militares fizeram busca no interior da residência, onde foi encontrada uma quantidade significativa de maconha, uma quantidade aí, um volume bastante significativo, em que de fato configura o tráfico. Além dessa maconha, foi encontrada uma pedra de crack, uma pedra de cocaína, 6 pedras de crack, e celular roubado, e quantia em dinheiro que também se encontrava em poder desse menor. Quais foram as providências tomadas? As providências aí, as de praxe, né, condução desse menor para a Polícia Civil, e posteriormente ele será conduzido ali nas condições do menor, do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda, né? E que certamente não ficará preso efetivamente, mas será submetido a medidas aí de socioeducativa desse menor. E ainda falando de segurança pública em Paracatu, a recente onda de assaltos no comércio local preocupa a comunidade. Para coibir ações criminosas e promover uma rede de proteção, a Polícia Militar reuniu na manhã de hoje com comerciantes locais para dar dicas de segurança. Dacineiva é comerciante e está preocupado com a onda de assaltos ao comércio local. Bastante preocupante, uma vez que séries de assaltos acontecendo aí em determinados locais. E eles sempre estão preocupando todos os comerciantes, uma vez que estamos trabalhando, dando emprego, gerando divisas aí para o município, e aí sempre correndo o risco de assaltos ou de qualquer outra atividade ilícita. Para evitar a ação de criminosos, utiliza vários dispositivos de segurança. Tem todo um sistema de filmagem, de alarmes e outras cautelas, as quais nós adotamos aí ao longo dos tempos. Essa é a orientação da Polícia Militar. O comércio deve se proteger com todas as ferramentas preventivas possíveis. Mas nem todo comerciante age assim. Por isso, a PM vem realizando reuniões educativas para mostrar como o nosso comportamento pode interferir na nossa segurança. Tem uma estatística criminal que a gente mapeia a criminalidade da cidade de Paracatu, né? E a gente tem uma incidência de roubos muito elevada na área central e bairros adjacentes ali. Então, o nosso objetivo com essa reunião, na verdade,
é a quarta reunião de uma série de reuniões que a gente procura propor para a comunidade, para o comércio, no sentido de orientá-los a respeito da criminalidade, demonstrar para eles os avanços que a Polícia Militar tem conquistado em relação à redução da criminalidade e, principalmente, conscientizá-los para que não sejam vítimas, né? A Associação Comercial também está preocupada com a segurança de comerciantes, trabalhadores e clientes. Resolvemos aqui fazer essa reunião hoje aqui no quartel para que a polícia dê para a gente algumas dicas de segurança, porque tá assim, eu estou sentindo que está fora de controle. Então, e o comerciante, apesar de ele estar sendo muito sofrido com isso aí, mas ele tem um pouquinho de culpa com relação à falta de conhecimento, de preparo. Então, nós estamos querendo que a polícia prepare, a polícia dê dicas de segurança, para o comércio não agir com aquela frieza, com aquela inocência, que é a inocência maior. Nós estamos numa cidade interiorana, a cidade está extremamente perigosa e o pessoal ainda não mudou essa filosofia. Então vamos ver se com essas dicas aí hoje de segurança que a polícia vai passar para o comércio, a gente fique mais atento. As dicas devem ser seguidas à risca e diante de uma situação suspeita, a orientação é chamar a polícia. É nunca reagir e colher o máximo de informações possíveis que possa auxiliar a Polícia Militar numa sequência, num rastreamento, digamos assim. Então, desde características físicas, né, até as vestimentas, que às vezes nem são tão importantes, porque às vezes o infrator ele troca de roupa após o delito. Mas é uma tatuagem, é uma cicatriz, coisas que nós temos um cadastro já de vínculos criminais que nos direciona para isso. De repente o cara me passa, ele tem uma tatuagem de uma índia no braço esquerdo. Então a gente já tem um cadastro, alguém de repente com essa característica. Os dispositivos de segurança, na verdade, são uma ferramenta assim, primordial, digamos assim. Porque na ausência de informações por parte da vítima, que às vezes está nervosa, está envolvida com aquele processo ali, a filmagem, o direcionamento das câmeras do comércio nos auxilia bastante, né? Já na definição de alguma autoria, já no início de algum rastreamento. Todo comerciante, todo transeunte, ele tem que ser uma câmera viva, digamos assim. Na verdade, ele tem que primar, num primeiro momento, pela informação à Polícia Militar, o que às vezes não tem ocorrido. Às vezes na crença de que talvez a polícia não consiga consumar a prisão, ela liga para um parente, para um amigo, e às vezes acaba retardando ainda mais esse processo e atrasando a nossa intervenção. E hoje, 11 de março, completa 3 anos o incêndio que atingiu a sede da Cooperativa de Reciclagem de Paracatu, a Copecicla. Foi um dia que deixou a cidade inteira em clima de tristeza. Mas o lamento ficou no passado e a instituição vive novos tempos. Do lado de fora, o clima era de velório, como de uma família que acabou de perder um ente querido. No galpão, um cenário que mais lembrava guerra, destruição por toda parte, máquinas, matéria-prima e sonhos levados pelas chamas. Sofrimento não apenas humano. A cadela chama a atenção ao andar pelos destroços à procura dos 7 filhotes que morreram no incêndio. Inconsolados, os trabalhadores compareceram à sede da cooperativa. Seria para o trabalho. O lamento substituiu o serviço. Foi muito triste a gente ficar parado, sem ganhar sustento. Foi muito triste. Fiquei muito abalado com o que tinha acontecido naquela época. 11 de março de 2012, uma noite de domingo que ficou marcada para sempre na memória dos recicladores de Paracatu. Um incêndio no galpão da Copecicla, cooperativa de coleta e reciclagem, deixou a comunidade e os cooperados em estado de choque. Sonhos pareciam ser devorados pelas chamas. Quando eu cheguei aqui, eu vi esse barracão aqui assim vazio por falta de material. E hoje é muito triste para mim voltar aqui, tá vendo ele vazio de novo por vândalos, né, que vieram aqui, colocaram fogo e não pensaram nas famílias que sobrevivem desse material reciclável. O dia seguinte ao incêndio foi de contabilizar prejuízos que nos primeiros cálculos já passavam de R$200 mil. As chamas consumiram 4 prensas, uma elevatória, uma tricotadeira, mais de 50 toneladas de matéria-prima e mais da metade da estrutura do barracão. Só não levou a esperança dessa gente que aprendeu a tirar do lixo o sustento e a dignidade num dos serviços mais essenciais à população, a reciclagem.
Nem mesmo essa tragédia retirou o ânimo dessa família, que só pensava em reconstruir. E foi essa determinação, aliada à ajuda da comunidade e empresas locais, que fez o cenário mudar. Hoje, a cooperativa é formada por 31 famílias que destinam para a reciclagem mais de 65 toneladas de material por mês. O que seria lixo e estaria pelas ruas entupindo bueiros ou diminuindo a sobrevida do aterro sanitário, aqui vira renda. 11 de março de 2012 serviu para fortalecer a instituição, que provou o poder realizador que tem uma das mais admiráveis características do ser humano, a de recomeçar. Hoje a gente pode dizer sim que nós conseguimos realizar mais um sonho após aquele triste dia, 11 de março. Muito, muito mesmo. Hoje, graças a Deus, a nossa cooperativa está resgatada, a gente conseguiu. Então, para nós hoje é uma alegria imensa, que é um dia assim, que a gente tenta não lembrar, mas não tem como a gente não lembrar, que ficou marcado, ficou na história, mas graças a Deus nós conseguimos reerguer. Bem, vendo e revendo essas imagens, me lembro do dia em que eu acompanhei o sofrimento dessas pessoas. Com a noite triste de domingo e também com o coração apertado, ouvi relatos e vi as lágrimas nos olhos de quem estava assistindo as chamas consumirem os sonhos de uma vida melhor. Só quem viveu na pele sabe precisar a falta que faz o corpo de bombeiros em uma cidade histórica como Paracatu, que é cheia de casarões. Um dia antes, no sábado, já havíamos acompanhado o incêndio que destruiu uma loja inteira no centro da cidade e populares e policiais se juntaram para tentar apagar as chamas. Nós esperamos que desta vez o Corpo de Bombeiros venha para Paracatu, porque é o que nós precisamos. Pois o povo daqui está cansado de discursos bonitos e que acabam não dando em nada e só quer que as coisas aconteçam para a melhoria da nossa cidade. Mas depois desse processo de reestruturação, como está a Copercicla hoje? Todos os dias lá estão eles, fazendo a triagem do material que chega ao barracão da associação. É um papel fundamental para a garantia da renda da família e da sustentabilidade do planeta. Esse trabalho aqui que ajuda nós a manter a família. Até quando eu vim para cá, eu não entendia nada disso aqui. Para mim, tudo isso que vinha aqui para cá, para mim era lixo. Aí com pouco tempo eu já entendi. Quando chega uma pessoa que fala assim que lixo, eu falo lixo não, é material reciclável. Nós trabalhamos com material reciclável. E para mim isso aqui é muito importante, né? Para o futuro do país, né? Porque se não tivesse essa reciclagem, como que seria isso aqui? O aterro daqui, por exemplo, não ia suportar tanta coisa. O trabalho diário dessas 31 famílias é transformar o que seria lixo em renda. A cooperativa existe desde 1999. Hoje, a coleta seletiva está em mais de 30 bairros de Paracatu. Os caminhões passam nas ruas fazendo a coleta do material destinado à reciclagem. São mais de 60 toneladas de papel, papelão, PETs eletrônicos. Mas esse número poderia ser ainda maior se a população colaborasse mais. Hoje sim, a cooperativa, a comunidade parece que ainda não está consciente do bem que a gente faz fazendo a coleta seletiva em casa. Porque hoje nós não coletamos nem a metade, porque vai muito material para o lixo ainda, onde esse material deveria estar vindo para a cooperativa para criar mais rendas para pessoas, talvez até mais emprego. E também, né, que o aterro também não suporta esse tanto de material que deveria estar vindo para cá, está sendo descartado do aterro sanitário. O material que chega das ruas é destinado à triagem, onde tudo é separado. Depois segue para pesagem e prensa. Quando a quantidade atinge uma carga de venda, o caminhão de uma empresa de reciclagem de Belo Horizonte compra e busca o material. Papel, plástico e papelão, que seriam um problema ao diminuir a sobrevida do aterro sanitário ou poluir o meio ambiente, aqui se transformam em produtos novos e em mais dignidade para muitas famílias. É muito bom, né? Porque tira o sustento da minha casa, a renda que todo mundo tem, que é daqui que sai. Foi um trabalho que eu consegui quando eu estava precisando, né? Na hora certa, eu gosto. Além do trabalho de encaminhar o material à indústria de reciclagem, a cooperativa possui também uma fábrica de vassouras que utiliza garrafas PETs. Elas são transformadas em uma espécie de fibra e são 2 vezes mais resistentes
que os modelos convencionais. Essas aqui, por exemplo, serão usadas na varrição de rua de Paracatu, uma encomenda da prefeitura que será uma renda a mais para essas famílias. Aí os pets pegam para fazer as vassouras, né? Que aqui nós fazemos as vassouras e limpa a cidade também, fica limpa, né? Observando o trabalho realizado hoje na Copercicla, a imagem que logo nos vem à mente é de uma fênix que ressurgiu das cinzas, forte e imponente, como nunca. Em instantes, o vereador fala sobre falta de cirurgião cardiovascular em hemodiálise do município e Secretaria de Saúde sinaliza a solução do problema e ainda anuncia a entrega de novas unidades de saúde para a comunidade. E ainda a segunda reportagem da série SOS Reviver, com o dia a dia dos residentes e o relato de quem já viveu no mundo do vício e hoje ajuda na recuperação de dependentes químicos. Nós voltamos já. Meu nome é Cairo Henrique, tenho 23 anos, sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Kinross e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas e também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei então dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina. Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Kinross. Ao longo dos próximos 4 anos, estarei em cada operação da Kinross espalhada aí pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, irá agregar muito profissionalmente e pessoalmente na minha vida. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Kinross. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes e de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado, de celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a informação. Eu estarei com você no Jornal da Manhã trazendo as notícias do campo, saúde, política, esporte, economia, trabalho e emprego, segurança, vídeos dos telespectadores e muito mais. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta aqui na TV Minas Brasil, sempre às 7h15 da manhã. Espero por você. O Centro de Hemodiálise tem sido alvo de reclamações por parte de servidores, usuários e se tornou assunto de discussão também na Câmara de Vereadores. O Centro de Hemodiálise do município foi objeto de polêmica na Câmara Municipal. A tribuna, realizada pelo vereador Rosival Araújo, teve como foco a falta do cirurgião cardiovascular, fundamental para procedimentos alternativos ao transplante de rins. No procedimento da hemodiálise tem além do transplante, que é a última fase que o paciente espera para garantir a sua sobrevivência, tem um procedimento que chama colocação de fístula. Esse procedimento, como o vereador Marlon falou, a gente ouviu do próprio médico do centro de hemodiálise, que
já tem 14 pessoas esperando esse procedimento. A prefeitura contratou o cirurgião vascular, ele não conseguiu atender a demanda da colocação das fístulas. O vereador Gleuton de Sá afirmou ainda que uma equipe de cirurgiões cardiovasculares estava se articulando para atuar no município, mas não houve apoio político à época e o projeto não teve seguimento. Na cidade de Varginha, com um cirurgião vascular que queria implantar em Paracatu a custo zero. Ele ia trazer a equipe todinha para Paracatu, implantar no hospital municipal, para termos aqui uma equipe em cirurgia vascular. Não ia atrapalhar médico nenhum, que é somente cirurgias. Nem o governo anterior, nem o governo atual se interessou. A questão da saúde no município tem como desafio não só a manutenção do centro de hemodiálise, mas também dos postos de saúde. Paracatu tem um centro de hemodiálise, mas você não encontra um nefrologista num posto de saúde para fazer um tratamento preventivo, para que no futuro você não precise da hemodiálise. Isso para mim é um equívoco tremendo. Outra situação, ilustre vereador, nós também temos o UTI, mas também neurologista em Paracatu é artigo de luxo, dificilmente consegue marcar uma consulta. Antes de resolver os programas da saúde da família, de terem todos os postos de saúde da família, a saúde preventiva, os prefeitos preferiram criar centro de hemodiálise e UTI. E aí o que acontece? A saúde preventiva, ela fica extremamente prejudicada. E ontem eu conversei com a secretária municipal de saúde, que explicou o que aconteceu e quais as providências foram tomadas. Ela ainda anunciou novidades para a saúde de Paracatu. Segundo a secretária de saúde, Nádia Roquete, o problema apresentado pelo vereador partiu após os usuários de hemodiálise não se adaptarem ao médico que foi contratado pelo município e estava fazendo os procedimentos de fístulas. O município, então, iniciou um processo de licitação para conseguir que a casa de diálise em Uberaba recebesse esses pacientes. O contrato já está vigente e agora só aguardando o agendamento dos pacientes de Paracatu. Hoje nós temos aqui o cirurgião vascular, o Dr. Francisco, que já realizou algumas fístulas para nós, algumas com sucesso e, infelizmente, algumas com insucessos, e esses insucessos trouxeram esses pacientes a pedir que a gente voltasse com esse serviço para a casa de diálise. O que a gente tem a dizer é que, no exato momento, hoje, dia 10, se não me engano, de março, né, nós temos um contrato assinado. Este contrato reza que vão ser realizados esse serviço de confecção de fístulas, tá? Então, para a realização dessas fístulas, precisa de fazer alguns exames, também serão feitos lá nesta casa de diálise. Nádia explicou também o que ocorreu na falta de materiais básicos de hemodiálise do município. O que está se colocando aí de papel higiênico, que foi citado lá, detergente e tantos outros materiais, o que nós temos que estar colocando é o seguinte: no processo de licitação, ganharam daqui da secretaria 2 empresas, que foi a empresa Dena e a empresa Acepatos. E aqui, a gente tem aqui, bem recente, os empenhos. O que é um empenho, para esclarecendo aqui a população? É um pedido daquele material para aquela empresa que ganhou. Então, a gente passa isso aqui falando, você já pode me entregar. O que às vezes acontece e tem todo um atraso é porque quando a gente passa esse empenho para a empresa às vezes demora a nos fornecer o produto, porque às vezes a empresa não tem este produto. Então, o que eu tenho para colocar para vocês é o seguinte, especificamente agora, no caso da hemodiálise, que foi a denúncia da tribuna, que hoje, dia 10 de março, nenhum dos produtos citados pela tribuna estão em faltas na hemodiálise. Já em relação à fala do vereador Argos Oliveira, com relação à manutenção da hemodiálise e dos PSFs da cidade, Nádia disse que o problema já foi solucionado.
Então a gente tem corrido muito atrás disso e é claro que alguma coisa ou outra talvez fique a desejar, e a gente está aqui justamente para estar correndo, contando com a ajuda da população para nos ajudar nesse monitoramento. E já adianta que mais 6 novas unidades de saúde serão entregues à comunidade ainda este ano. Ainda este mês agora de março, nós vamos estar inaugurando o posto de saúde do São Sebastião. Essa entrega é uma entrega de reinauguração, mas assim, de antemão, a gente já adianta para a população que não tem nada que nos remete àquele postinho que tinha o São Sebastião. Estaremos, dentro dos próximos 6 a 8 meses, entregando também novas unidades básicas de saúde. Com a inauguração do posto de saúde do Novo Horizonte, nós vamos estar lá com o posto de saúde na Vila Mariana, no Amoreiras, no Alto do Açude, no Prado e no Paracatuzinho, que é ali no aeroporto. Bem, hoje pela manhã, a Secretaria de Saúde confirmou o dia do atendimento de pacientes para a realização de FAV, fístula artéria venosa, que será no sábado, dia 14, a partir das 8 horas da manhã, no Instituto de Hemodiálise e Transplante Renal de Uberaba. Mais informações na Secretaria Municipal de Saúde ou através dos telefones 3671-6166 ou 3671-2302. E agora nós vamos saber de Francis Oliveira quais os destaques da edição dessa quinta-feira do Jornal da Manhã. Boa noite, Francis. Boa noite, João. Estamos a todo vapor preparando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, que vai ao ar logo no início da manhã, às 7h15, com destaque para um dos julgamentos mais esperados na cidade, o chamado Caso Arli, um jovem assassinado dentro de uma igreja evangélica na cidade. Julgamento que acontecerá amanhã. E mais, no quadro Saúde em Foco, vamos falar dos benefícios da musculação para quem já passou dos 60 anos de idade. E ainda teremos as notícias do campo, os vídeos descontraídos e muito mais. Comece o dia bem informado aqui na TV Minas Brasil com o Jornal da Manhã. Eu aguardo você às 7h15 da manhã. Obrigado e boa noite a todos. E na segunda reportagem da série SOS Reviver, você verá relatos de pessoas que lutam por dias melhores e ainda a rotina deles na fazendinha. Não tinha sossego, não tinha paz, minha família também não tinha paz, fui preso várias vezes e não conseguia largar o vício, entendeu? Já estava na rua sofrendo, né? Às vezes com fome na rua. Perdi a minha mulher, né, com meus filhos. Para conseguir resultados com os residentes, todos que convivem aqui têm que cumprir um cronograma. Por aqui o dia começa bem cedo, logo às 6 da manhã, e as atividades terminam às 10 da noite. O trabalho da comunidade terapêutica SOS Reviver é supervisionado pelo pastor Bernardo. Nós ensinamos para eles que aqui, todos eles que estão aqui dentro, eles estão aqui com o mesmo problema. Eles têm o mesmo problema, não tem nenhum diferente do outro, todos estão aqui com o mesmo problema e que eles precisam de ser companheiros, amigos e que um precisa de estar ajudando o outro. Então a harmonia aqui dentro é muito boa. O primeiro passo que a pessoa chega aqui, são horários. Aqui nós temos horário para tudo. Aqui tem horário para tudo, né? Porque a primeira coisa que eles precisam de entender que eles perderam no dia a dia foi essa questão de horário, porque viviam uma vida desregrada e perderam esses princípios. Então, um dos princípios básicos aqui dentro da casa são o horário. Além do trabalho espiritual, todos têm que cumprir as tarefas do dia a dia. E o trabalho já pode ser colhido e servir à mesa nas refeições. As verduras que alimentam as pessoas que aqui residem saem dessa horta, cultivada pelos próprios residentes. Os residentes contam com o apoio do monitor Paulo, que veio do Rio Grande do Sul
e está em Paracatu há 2 anos. Paulo também sentiu na pele os efeitos devastadores do álcool e chegou ao fundo do poço. Beber bebida de álcool, né? Desde novo, desde os meus 12 anos. 11, 12 anos aí. O álcool chegou num tempo ali, sabe, que ele começou a me dominar, sabe? Eu já fui perdendo as forças para trabalhar, que eu trabalhava em construção, sabe? Eu já perdi as forças, não era mais o mesmo, eu senti que não era mais o mesmo. E daí eu acabei morando com a minha mãe, separei de uma família que eu tinha, acabei morando com a minha mãe. Daí a mãe era aposentada, tudo, sabe? Não me faltava nada, né? Daí eu fiquei naquela que eu já não precisava mais trabalhar, né? Eu tinha no comer, tinha no dormir, tudo. Daí eu comecei a me atirar mais na bebida, cada vez mais e mais. Até que chegou um ponto que daí eu comecei a ter alucinação, eu comecei a ver coisas, sabe, durante o dia, sabe, né, ver gente me perseguindo, sabe. Só que a virada em sua vida foi tão grande que hoje ele é um dos responsáveis em cuidar do projeto SOS Reviver. Que eu estou aqui até através do pastor Helmut, que ele era daqui de Paracatu, e a missionária entrou em contato com ele lá no Rio Grande do Sul, quando ela quis abrir essa clínica aqui, para ver se tinha um lá que podia vir começar aqui para ela, né. E daí o pastor Helmut disse assim, que tinha lá, nós eram em 3, disse que ele precisava de tudo nós lá, mas tinha um que se ele falasse aquela ele tinha mais coragem de vir, sabe? Que era eu. Daí ele foi daqui e falou comigo lá, daí eu aceitei na hora de vir. E hoje para você trabalhar com as pessoas que têm o mesmo problema que você já teve, o que representa? Olha, para mim representa, sabe, um negócio assim, ó, que parece que eu fui usado para isso, né? Eu fui liberto para isso. Parece que Deus falou comigo assim, não, eu vou te colocar aqui para te libertar, que lá na frente tu vai servir para isso que tu tá passando, né? Tu tá vendo as pessoas passar, tu vai servir para ajudar as outras pessoas. Um trabalho feito por voluntários e de coração. Como o tratamento é voluntário, as pessoas que querem tratar, querem sair, elas não são obrigadas a fazer o tratamento, mas elas têm que cumprir um período de 9 meses aqui para terminar o tratamento, né? No dia tem várias terapias, espiritual, larboterapia, tem uma equipe aqui hoje, a gente hoje também conta com a parceria da prefeitura, né? Que o prefeito, graças a Deus, abriu o coração e nos acolheu nessa área, e a gente conta com um recurso que talvez não é tão suficiente para suprir todas as despesas da casa. O resultado do projeto foi tão grandioso que os coordenadores esperam ampliar o espaço para receber mais dependentes, passando de 12 para 30 leitos. E para isso, eles contam com a colaboração da comunidade. A demanda é grande e a oferta é pouca, como nós temos só 12 leitos, nós queremos e precisamos urgentemente ampliar essa casa de recuperação. A gente pede o apoio, né? O apoio à comunidade, às empresas, né? As empresas podem adotar um dependente químico, a comunidade ajudar a gente com alguma coisa. Não precisa dar dinheiro, dar um material de construção, a gente sabe para onde vai aplicar esse material de construção, né? Então, assim, a gente conta, porque realmente a situação está grave na nossa cidade. Eu creio, sabe, que quando a gente ajuda um dependente químico, quando a gente tira uma pessoa das drogas, toda a sociedade ganha. Bem, amanhã na terceira reportagem da série SOS Reviver, você conhecerá a história de superação de 3 pessoas que estão fazendo o tratamento. E verá também de que forma você pode fazer a diferença nesse projeto. Você não pode perder. A seguir, Governo de Minas busca parcerias no exterior para enfrentar o desperdício de água no estado. Reajustes da CEMIG devem ultrapassar 50% em 2015. E ainda, o ministro afirma que correção da tabela do imposto de renda pode chegar a 6,5% para a menor renda. A gente volta já. Comunicado Kinross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kinross tem sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis.
Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kinross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para a Kinross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kinross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kinross Paracatu, mineração responsável. Às vezes, não percebemos o perigo que algumas imagens representam para nossas vidas. Se não formos as vítimas, poderemos ver outras imagens que não gostaríamos nem de pensar. Então, pense nisso. A dengue mata. O Aedes está espalhando também a chikungunya, outra doença perigosa. Elimine os focos de água parada e alerte os vizinhos. No caso de febre alta e dores no corpo, procure o posto de saúde. Prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Paracatu. Com você, a saúde acontece. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Meu nome é Cairo Henrique, tenho 23 anos, sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Kinross e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas e também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei então dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina. Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Kinross. Ao longo dos próximos 4 anos, estarei em cada operação da Kinross espalhada aí pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, irá agregar muito profissionalmente e pessoalmente na minha vida. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Kinross. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com possibilidade de chuvas a qualquer hora, podendo chover 11 milímetros. Em Paracatu e Vazante, as temperaturas devem oscilar entre 20 graus a mínima e 28 a máxima. Em Unaí, mínima de 21, máxima de 29. Em João Pinheiro, mínima de 19, máxima de 27 graus. E em Guardamó, mínima de 20, máxima de 29 graus. O secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Elvésio Magalhães, informou que Minas Gerais está buscando parcerias com países como o Japão, a Holanda e a região da Catalunha, na Espanha. São lugares que conseguiram reduzir e muito o desperdício de água nas últimas décadas. Para se ter uma ideia, o Japão conseguiu reduzir o desperdício de água de 30% na década de 80 para 8% atualmente. A possibilidade do racionamento já vinha sendo avaliada desde janeiro, quando o governo divulgou a necessidade de economia de 30% nos gastos domésticos, diante do nível baixo dos reservatórios. E apesar das chuvas acima da média em fevereiro, o volume não foi suficiente para recuperar os mananciais, principalmente da bacia do Rio Manso.
Os reservatórios do sistema Paraopeba também atingiram um nível 54,5% menor do que na última estação chuvosa. A 20 dias do término da estação das águas, as precipitações médias do período são as mais baixas das últimas 3 temporadas. Neste período chuvoso, de outubro a março, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou média mensal de 129,1 milímetros de chuvas na Grande BH, o que representa 14,4% menos do que na temporada 2013-2014 e 16,7% menor que em 2012-2013. Com isso, esse período chuvoso é o mais seco das últimas 3 temporadas, que em seu conjunto são consideradas as mais escassas dos últimos anos. Para ter uma ideia da estiagem, há um ano eram 137 municípios mineiros com decreto de situação de emergência por causa de chuva. Hoje são apenas 18. Por outro lado, 127 cidades estão em estado crítico por causa da seca. Pois é, além da crise hídrica, é bom o consumidor ir preparando o bolso. Depois da incorporação e reajuste da bandeira tarifária em janeiro e março e do reajuste extraordinário de 28,8%, os mineiros terão um novo custo extra em abril. A CEMIG já enviou à ANEEL pedido de reajuste anual e especialistas calculam que a nova alta ficará entre 10% e 15%. O consumidor está pagando por uma série de fatores, como aumento nos custos da geração, aumento no preço da energia, empréstimos feitos pelas distribuidoras, e esses custos podem não se extinguir em 2015. É previsto uma alta média de 12% do reajuste anual das distribuidoras. Com essa estimativa, a soma de todos os reajustes para o consumidor da CEMIG seria de 53,3% em 2015. Pagar mais pela energia não vai livrar o consumidor de enfrentar um racionamento. De acordo com especialistas, é preciso cortar entre 10% e 20% do consumo no período seco para que os reservatórios cheguem com níveis satisfatórios ao próximo período chuvoso. A estação seca começa em abril. Onde vamos parar com tanto reajuste? E ainda falando do seu bolso, a correção da tabela do imposto de renda à pessoa física poderá ser feita por faixas de renda. A notícia ainda não foi confirmada, mas já foi sinalizada na Câmara dos Deputados. A ideia é fazer com que os contribuintes que ganham menos sejam beneficiados com maior índice de correção, que poderá chegar, segundo Levi, a 6,5%. A proposta em discussão foi apresentada à tarde pelos presidentes do Senado e da Câmara aos líderes das respectivas casas. Após participar de 2 reuniões no Congresso, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, informou que o governo cedeu e concordou com o reajuste de 6,5% na tabela do IRPF 2015 para faixas de rendas menores. Segundo Levi, o governo irá encaminhar uma medida provisória sobre o reajuste com vigência a partir de 2 de abril, mas essa medida precisa ainda ser ratificada pelo Legislativo. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras informações nessa quinta-feira, às 7h15, no Jornal da Manhã com Francis Oliveira e ao meio-dia no Jornal da Cidade com o Fernando Carvalho. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite e até amanhã.